Boa tarde, turma. Vamos iniciar hoje mais uma videoaula de língua portuguesa, professor Hermano Vilhena. E o nosso assunto de hoje vai ser, gente, concordância verbal. Nós estudamos a concordância nominal nas últimas aulas e agora a gente vai ver o que é concordância verbal, ok? Concordância verbal estuda as relações de número e pessoa que se estabelecem entre o verbo e o sujeito a ele relacionado. Então você imagina que na frase você vai ter um verbo e um sujeito. Esse verbo ele vai sofrer a variação de número e pessoa. Então vamos prestar bem atenção que número é singular e plural. Singular um só, plural vários. Então o verbo vai ter essa variação aí, singular, plural, e vai ter a variação de pessoa. Nós vamos ter a primeira pessoa, que é eu, nós. A segunda pessoa, que é tu, vós. A terceira pessoa, que é ele, ela, eles ou elas. Então é só para relembrar, viu? Essa variação aí de número e pessoa, isso vai ser importante. E também saber que a concordância verbal vai se fazer entre o verbo e o sujeito da frase. Ora, o sujeito é quem pratica a ação do verbo, ok? Então, o verbo vai ter que concordar sempre com o sujeito. Exemplos. A frase aí, o garoto era esperto. Nós vamos ter aqui, então, o sujeito, o garoto. Nós vamos ter o verbo era. O sujeito vai estar na terceira pessoa do singular, o garoto, a terceira pessoa é ele. Então eu posso substituir o garoto por ele. Então o garoto está na terceira pessoa do singular, tá aqui. Então, se o sujeito está na terceira pessoa do singular, o verbo consequentemente vai também para a terceira pessoa do singular. Então isso é a concordância verbal. Se a gente mudar a frase, por exemplo, as garotas eram espertas. Aí nós vamos ter o sujeito, as garotas, já vai estar no plural. Então o verbo vai também para o plural. Temos aí terceira pessoa do plural, elas, e o verbo também na terceira pessoa do plural. Porque eu posso substituir as garotas por elas. Nessas relações, dois fatores são levados em conta: o tipo de sujeito e a sua posição em relação ao verbo. Então, quanto ao tipo de sujeito, gente, podemos ter um sujeito simples, que só tem um núcleo, ou um sujeito composto, com vários núcleos. E quanto à relação, em relação à posição do sujeito em relação ao verbo, nós podemos ter um sujeito antes do verbo ou o sujeito colocado depois do verbo. A gente vai ver agora, quando a gente vai estudando as regras de concordância verbal. Concordância verbal, então, gente, é a relação que se estabelece entre o núcleo do sujeito e o verbo de uma oração. Verbo e sujeito têm que estar em concordância. Exemplo, o aluno diz a verdade. Eu tenho aí o aluno, terceira pessoa do singular, o verbo também está na terceira pessoa do singular. Eles dizem a verdade, aí já é terceira pessoa do plural. Notem que o verbo passou também para o plural, dizem. Vamos agora ver algumas regras de concordância verbal. Vamos lá, começando aqui. A primeira regra seria concordância com o sujeito simples. Lembrando que o sujeito simples é aquele que só vai ter um núcleo. Então, o verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, não importando a posição do sujeito em relação ao verbo. Então, o sujeito pode estar antes ou depois do verbo. Se esse sujeito for simples, ele vai concordar em número e pessoa com o verbo. Só para relembrar, o que significa concordar em número e pessoa? Significa estar ou no singular ou no plural, não é? Ou em uma das três pessoas, que no caso é a primeira, eu, segunda, tu, terceira, ele ou ela. Pode estar no plural também, eu, nós, primeira pessoa, tu e vós, segunda pessoa, e ele ou eles, terceira pessoa. Então vamos lá, gente. O verbo concordará com o sujeito em número e pessoa, não importando a posição do sujeito em relação ao verbo. Nós fomos estudar na casa da Maria. Nós vamos ter aqui o verbo que está na primeira pessoa do plural, fomos. O sujeito aí é a primeira pessoa do plural, nós. Então, olha, que teve uma concordância aí entre sujeito e verbo. Perceberam, não foi? Tá aí, olha, um concordando com o outro. O verbo sempre concordando com o sujeito, que no caso é um sujeito simples, é nós. Está na primeira pessoa do plural, o verbo acompanha aqui, concorda com ele também na primeira pessoa do plural. Bem fácil, não é?
Partiam na estrada poeirenta os últimos soldados brasileiros. Agora eu alterei aí a ordem do sujeito em relação ao verbo. O sujeito não está mais antes do verbo, ele está depois do verbo. Vamos analisar a oração, olha. Partiam é o verbo, está na terceira pessoa do plural, partiam. Na estrada poeirenta, os últimos soldados brasileiros. Então, quem é que partia? Os últimos soldados brasileiros. Nós temos o sujeito aí, gente, depois do verbo, não é? Então, não importa se ele estiver antes ou depois do verbo e for um sujeito simples, esse sujeito é simples por quê? Porque ele só vai ter um núcleo, que no caso é soldados. Olha. Então, eles vão estar concordando aí. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito na terceira pessoa do plural. Soldados eu posso substituir por eles. Eles vai ser, no caso, a terceira pessoa do plural. 2. Concordância com o sujeito composto. Agora, nesse caso, vai complicar um pouquinho, porque eu vou ter mais de um núcleo. Eu vou ter 2 ou mais núcleos na frase. Vamos ver aqui. Quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Então, se o sujeito composto está antes do verbo, o verbo vai para o plural. Exemplo, João e Maria brincavam na floresta. Vamos lá, eu tenho sujeito composto aqui, João e Maria. Eu tenho 2 núcleos, o primeiro núcleo, João, e o segundo núcleo, Maria. 2 núcleos nesse sujeito, olha. Então, se o sujeito composto está antes do verbo, ele vai para o plural. Está aqui, brincavam no plural. João e Maria brincavam na floresta. Seria a concordância correta aí nessa frase. Casos especiais. Vamos lá, gente. O verbo pode ficar também no singular se os núcleos do sujeito composto forem sinônimos, ou seja, palavras de mesmo sentido. Então, prestem bem atenção. Se eu tenho um sujeito composto formado por 2 ou mais núcleos, esses núcleos são palavras sinônimas, são palavras do mesmo sentido, do mesmo significado, então o sujeito pode, aliás, o verbo pode ficar no singular, concordando com o núcleo que estiver mais próximo. Vamos ver o exemplo aqui para vocês entenderem. Exemplo aqui, olha. A paz e a tranquilidade contagiaram o lugar. Tá correto, eu tenho um núcleo paz e um núcleo tranquilidade. Olha, eu tenho mais de um núcleo. Só que paz e tranquilidade são sinônimos, gente. Elas têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, eu posso usar no plural aqui, está correto, olha, o verbo no plural, contagiaram. Mas eu também posso usar a paz e a tranquilidade contagiou o lugar. Então, as duas formas estão corretas. No caso aqui da segunda frase, olha, eu fiz a concordância, contagiou com o elemento que estava mais próximo aqui, o núcleo mais próximo, que era a tranquilidade. Deu certo, olha, a paz e a tranquilidade contagiou o lugar. Então, prestem atenção aí, viu? Se os núcleos forem palavras do mesmo sentido, mesmo significado, então admite-se aí as duas formas. Outro caso especial. O verbo pode ficar no singular ou no plural se os núcleos do sujeito composto formarem uma gradação ou enumeração gradativa. Como assim, professor? Os núcleos têm que formar uma gradação. Se eles tiverem essa ideia de gradação, entendeu? Então você pode usar o verbo no singular, concordando aí com o núcleo que estiver mais próximo. Exemplo. Olha, uma gradação aqui. O sorriso, a paz, a tranquilidade contagiaram o lugar. Aqui eu usei o verbo no plural, gente. Olha, tá correto, não é? Essa primeira forma que tá correta porque eu fiz a concordância com todos, foi pro plural. Mas, como eu tenho aqui esses 3 núcleos, sorriso, paz, tranquilidade, formando uma gradação, então eu também posso usar o singular. O sorriso, a paz, a tranquilidade contagiou o lugar. Também está correto. Então esses vão ser os 2 casos especiais aí que vocês vão ter que tomar cuidado, prestar atenção. Quarto caso, concordância com o sujeito composto. Quando o sujeito composto estiver posicionado depois do verbo, agora presta atenção. Sujeito composto depois do verbo. Este poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. Então, se o sujeito composto estiver depois do verbo, ele vai poder concordar com o núcleo mais próximo ou fica no plural. As duas formas aí vão dar certo. Vamos ver no exemplo. Exemplo, foram ao cinema o filho, a mãe e o pai.
Olha que eu tenho o verbo aqui, ele está antes do sujeito. O verbo. E o sujeito composto já está aqui. Então eu tenho o filho, a mãe e o pai. Ora, eu posso colocar no plural, o verbo aqui no plural, concordando com todos os núcleos, não é? Mas como eu vou ter aqui, gente, não é? O sujeito composto depois do verbo, eu posso concordar com o mais próximo também. No caso, foi ao cinema o filho, a mãe e o pai. Olha, agora aqui eu concordei o verbo apenas com o núcleo mais próximo, que é filho. O verbo ficou no singular. Nota que na outra frase o verbo estava no plural, foram. Está concordando com todos. Aí nesse caso eu posso também concordar apenas com o mais próximo, que é filho. Aqui está no singular, né? Filho, foi ao cinema o filho, a mãe e o pai. Então, tem esse caso aí quando o sujeito vier depois do verbo. Por isso que eu expliquei antes que a gente ia ter que levar em conta a posição do sujeito na frase, em relação ao verbo. Então, gente, as duas formas estão corretas. Foram ao cinema o filho, a mãe e o pai, com o verbo no plural, ou foi ao cinema o filho, a mãe e o pai, concordando aqui com o mais próximo, que é filho. 5. Concordância com o sujeito composto quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes. Ele ficará no plural. Então, vamos prestar bem atenção agora aqui em relação às regras que dizem respeito aí à pessoa gramatical. Vamos ver aqui. Exemplo. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Prestem atenção que agora eu tenho no sujeito composto, gente, eu vou ter o quê? A primeira pessoa, eu vou ter a segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa, seu amigo, que é ele. Então, aqui nesse sujeito composto, gente, eu tenho as três pessoas, eu, tu e ele. Então, o que acontece? O verbo vai para o plural, ok? Mas aí vai vir uma dúvida. Professor, eu vou concordar, então, que pessoa? A primeira, a segunda ou a terceira com o verbo? Então, vamos lá, gente. Casos especiais. Se tivermos a primeira pessoa, eu ou nós, como na frase acima, então o verbo fica sempre na primeira pessoa do plural. Explicar para vocês aqui, olha, aqui no exemplo. Eu, tu e seu amigo vamos ao cinema. Eu tenho a primeira pessoa aqui, além da segunda e da terceira, eu tenho a primeira pessoa. Então, a primeira pessoa vai prevalecer em relação às demais. Eu vou colocar o verbo, olha, vamos, no plural, mas na primeira pessoa, que é nós. Ok? Professor, e se tiver só a segunda e a terceira pessoa? Se tivermos apenas a segunda pessoa, que é tu e vós, e a terceira pessoa, que é ele, eles, né? Ela ou elas, como na frase acima, então o verbo fica na segunda pessoa do plural. Gente, resumindo aqui, olha, agora eu tirei a primeira pessoa, ficou só a segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa, seu amigo. Eu vou concordar o verbo com qual das duas aqui? No caso, como eu só tenho a segunda e a terceira, ele vai ter que concordar com a segunda. Então, a segunda é que vai dizer, tu e seu amigo vais, olha que o verbo aqui, gente, está na segunda pessoa do plural, que é tu. Aliás, desculpa, segunda pessoa do singular, mas está no plural, ok? Porque são pessoas diferentes, né? Então, aqui eu usei a segunda pessoa, ok, gente? Tá aqui, verbo vais concordando com segunda pessoa. Gente, se tivermos apenas a terceira pessoa, ele, elas, como na frase acima, então o verbo fica na terceira pessoa mesmo. Seu amigo vai ao cinema. Pronto, né? E esse foi o fim da nossa aula, gente. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima aula.